manhãzinha. Tomei até um susto com esse Guten Morgen, manhãzinha. A pessoa está empolgada porque hoje é um grande dia. Um dia que vai mudar a nossa vida, eu acho, um pouquinho, né? Um dia que as coisas vão se desencalacrar. E chegou o final da nossa novelinha mexicana. Estamos indo assinar o contrato do nosso caminhão de expedição. Como você está se sentindo? Tô com frio na barriga, sabe? Quando você pede, assim, uma pessoa em namoro e você não sabe se ela vai aceitar, ou você pede em casamento e ela não sabe se ela vai aceitar o anel. Então é assim que eu tô me sentindo hoje. Bom, pessoal, estamos indo lá na X-Cap. Hoje é engraçado, sabe, que a gente sempre ficava falando do caminhão de expedição e falava assim, que as coisas aconteçam da melhor forma, que tudo dê certo, que aconteça na hora certa, que tudo se encaixe. E foi exatamente assim que aconteceu. Mas por que eu tô falando isso? Porque exatamente hoje eles estão fazendo um workshop lá, bem no dia que nós estamos indo assinar o contrato, e daí a gente vai meio que cair no meio do negócio lá, vai participar. O Duda já vai aprender um pouquinho sobre a mecânica do caminhão. Nós vamos ter contato com outras pessoas que têm o X-Cap também, um caminhão de expedição da mesma empresa que a nossa. E vai ser muito legal porque todo ano eles fazem várias expedições, a galerinha ali do grupinho junto, e a gente já vai cair meio que no meio lá e vai aproveitar e conhecer todo mundo hoje. Então vai ser muito legal, além de estar assinando o contrato, e nós estamos muito empolgados e felizes porque a gente esperou mais de 2 anos por isso. Então hoje o dia promete. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês qual é o caminhão escolhido. E também eu vou contar o nome desse caminhão, que já faz 2 anos que eu escolhi esse nome. O Duda também aceitou escolher esse nome. Então já tem 2 anos que a gente tinha o nome do caminhão, mas não tinha o caminhão. E hoje a gente vai ter o caminhão e o nome do caminhão. E eu já vou mostrar pra vocês. Que nos anima muito, é um desafio assim muito grande por ele ser bruto, por ele... Isso para nós também é uma parte muito importante. Olha, é uma jubizinha. É, 4x4 esse daí, olha só que legal. E eu queria compartilhar aqui com vocês uma história muito legal, que vocês sabem, né, quem acompanha nós aqui no canal, já tem 2 anos que nós estávamos procurando caminhão de expedição, já viemos em várias feiras aqui na Alemanha, já fomos em fabricantes para conhecer, já conversamos com pessoas que estavam vendendo caminhão e nunca dava certo, né, da gente encontrar um caminhão. E esse caminhão que nós escolhemos, que nós encontramos, foi meio que uma surpresa assim para nós, porque nós viemos para a Alemanha para visitar a pessoa que estava nesse caminhão, e aí quando nós chegamos lá, o caminhão que estava anunciado, nós não gostamos muito não, mas aí tinha mais 2 que ele tinha colocado à venda, e daí no meio tava esse caminhão que nós escolhemos, mas só que vocês não acreditam na coincidência. Acho que foi o nosso primeiro ano aqui na Alemanha, no Düsseldorf, naquela feira de caravans e tudo mais. O Duda fez um vídeo e a gente estava contando que a gente gostava da Jubi, mas a Jubi era muito pequenininha, e daí ele fez um vídeo, e exatamente no vídeo ele mostrou o caminhão que nós compramos, vocês acreditam? Esse caminhão, na verdade, ele era um caminhão de exposição e ele ficava nas feiras para as pessoas verem. Nós entramos dentro desse caminhão, tiramos foto dentro desse caminhão, mas na época assim nem passou na nossa cabeça comprar esse caminhão, porque era muito pra nós, sabe? Não dava, a gente queria um outro lá e não deu certo. E nossa, que loucura, exatamente no vídeo eu falo assim, nessas palavras que a gente adora a Jubi, mas a Jubi ela é pequena, então nós queríamos algo um pouquinho mais bruto. E daí quem é que aparece na hora que eu falo isso? Quem é que aparece? Exatamente esse caminhão. Caracoles, pra vocês verem como às vezes o poder da palavra tem poder. É impressionante, sabe? Assim, eu e o Duda ficamos analisando tudo que aconteceu nesses 2 anos e a gente acabou chegando nesse caminhão. Então, eu vou deixar aqui o card do vídeo se vocês quiserem ver depois, que é bem legal a história. Vocês estão preparados para conhecer o novo integrante da nossa família? Com vocês, Kong! Aqui eu entro nessa história.
Prazer, eu sou o Kong, um caminhão de expedição 4x4. Tudo mudou para mim de verdade no instante que eu ouvi sair da boca da Patty o meu nome pela primeira vez. Ela já chegou me mostrando que o nome de alguém parece ser uma palavra mágica. Naquele momento, eu percebi quem realmente eu sou. Deixei de ser apenas aquele veículo robusto para me tornar o escolhido para uma missão especial. Levar a Patty e o Duda com segurança às aventuras mais incríveis deste mundo. Sejam muito bem-vindos à nossa casinha pelos próximos anos para conhecer o mundo e desbravar lugares inóspitos com terrenos difíceis. Isso aqui vai ser a nossa casa. Mas, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui para você participar dessa aventura aqui com a gente. E já já nós vamos fazer um tour para mostrar para vocês tudinho dentro da nossa nova casa. Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós vamos ter nesse caminhão vai ser trocar esse pneu. Olha o tamanho disso, é do meu tamanho. Eu e o Duda, a gente não é muito forte, vocês sabem, né? Mas a gente vai ter que dar um jeito nisso. Aliás, a gente vai ter que dar um jeito num monte de coisa se der problema. Se a gente tiver, exemplo, lá no deserto do Saara, no meio do nada, que não tem mecânico, quem vai ter que resolver os pepinos? Eu e o Duda. Muita gente se pergunta até, e até eu mesmo me pergunto, poxa, a gente tá na Joy, a gente tá dando uma volta ao mundo na Joy. Tem um monte de desafio que a gente passa todos os dias. Por que vocês vão mudar tudo? Eu fiquei me perguntando isso outro dia. E na minha cabeça, eu percebi que depois de 3 anos na Joy, a gente aprendeu tanta coisa, mas tanta coisa, que as coisas começaram a ficar quase num piloto automático. E há 2 anos atrás a gente resolveu continuar aquela aventura que nós começamos lá atrás com a Jubi, só que num caminhão de expedição. Caminhão de expedição por quê? Porque ia ser algo totalmente novo, algo que ia trazer um nível de desconforto para as nossas vidas bem elevado, algo um pouco até parecido com o que a gente já viveu na Joy. Então a gente queria aprender com essa experiência. Então caminhão de expedição, ao longo de 2 anos, aprendendo qual que é a diferença de um caminhão de expedição que é novo, que tem todos os eletrônicos, que funciona quase que nem um carro, e um caminhão de expedição como esse daqui. Caminhão de expedição que foi fabricado em 1986 e agora reformado recentemente, tirando todos os parafusos, tirando o motor inteiro, refazendo tudo e fazendo como se em 2024 a gente estivesse entrando no chassi desse caminhão como se ele estivesse saindo agora, nesse momento da montadora. Isso é algo que nos anima muito, é um desafio assim muito grande por ele ser bruto, por ele, quando eu olho para ele assim, acima de qualquer coisa, eu vejo que ele é mais velho, tudo, mas eu sei que ele traz um grau de dificuldade, um grau de aprendizado mais elevado do que em algum outro tipo de caminhão. Então, a gente tá mega animado hoje de estar aqui no Kong, para que a gente comece a aprender um pouquinho mais, não só de como funciona o caminhão, mas também aprender um pouco mais qual a experiência de outras pessoas que têm esse caminhão. Aqui na XCAP, do Stefan, que é o dono da empresa, ele promove workshops anualmente para as pessoas aprenderem como é que desmonta isso, como é que desmonta aquilo, como que você resolve problemas quando você está aí na estrada, em algum lugar remoto que você não tem acesso a um mecânico ou assim por diante. Então hoje, esse final de semana que nós estamos aqui, coincidentemente ele está promovendo um workshop, o pessoal está aqui e nós ficamos tão felizes de ver como é que funcionam as coisas, como as pessoas realmente têm um amor por esse caminhão, eles adoram estar aqui aprendendo mais e cada um deles vem para o que atrás fica o final de semana inteiro aprendendo um pouco mais sobre como funciona tudo dentro do caminhão. Então agora, eu acho que é a hora da gente arregaçar as mangas uma vez mais e começar a aprender como é que funciona tudo isso, para que a gente possa assim dar os próximos passos e sair por esse mundão numa expedição que nós vamos criar e compartilhar tudo com você aqui nesse canal. A responsabilidade é imensa e a felicidade maior ainda. Em um universo repleto de opções de caminhões e motorhomes, eles me escolheram.
E aqui é onde eles fazem todos os caminhões, é a fábrica dos caminhões. Então tá tendo um workshop ali dentro, ele tá ensinando a montar, desmontar algumas peças. E esses aqui fora são os caminhões que já estão prontos. Então a caçamba dele já tá toda certinha. Agora só falta os donos levarem para algum lugar para fazer a parte de trás, que é a casa. Mas esses aqui já estão perfeitos. E o pátio aqui dele é muito grande, tem muitos caminhões aqui. Você fica assim, que lindo! São muitos detalhes. É muito legal esse lugar. E aqui dentro tem toda a parte de onde eles pintam. Aí tem uma parte que eles desmontam todo o chassi do carro. E daí eles fazem meio que uma lavagem com areia, sabe? Que tira todas as coisas que tem ali no chassi do carro, deixa zerado para eles montarem tudo de novo. Tem a parte de pintura, tem a parte de mecânica. Tem toda uma parte ali onde eles embelezam o carro, colocam essas pinças coloridas, as luzes. E aqui é onde a mágica acontece. Olha, esse aqui é o suporte de pneu que vai lá atrás do Kong. Ele está desmontado agora, então vai conectar ele aqui, o pneu vai aqui no meio e a gente desce ele ali atrás. Ó, tem vários tipos, ó, tem esse daqui, tem este outro. Mas é lógico, antes de chegar, ficar assim, você precisa ainda selecionar o seu caminhão. Lá no pátio, o caminhão de 1986 está completamente destruído. A gente vai até lá agora para ver se a gente comprasse o caminhão hoje, para eles mexerem nele inteiro e reformular e deixar ele zerado, como vocês veem aqui, como que ele era. Só de imaginar que o Kong ele ficava exatamente aqui, antes dele ser totalmente desmontado e remodelado para se transformar num novo caminhão, que é o caminhão da X-Cab. Sabe uma coisa que eu e o Duda nós adoramos, é esse processo de antes de você comprar alguma coisa, que você fica totalmente envolvido, sabe? Você pesquisa muito, estuda muito sobre as coisas. Poder vir aqui onde é feito os caminhões e ver como eles eram, como é feito, todo o passo a passo. Tipo, isso já começa a fazer parte da viagem, da experiência. Nós adoramos essa parte, óbvio, que ter o caminhão ali pronto para você poder viajar é muito legal. Isso para nós também é uma parte muito importante que nós adoramos. Com a Joy foi assim, agora com o Kong foi assim. A Jubi não, a Jubi nós compramos ela meio na louca, assim. Nós fomos na loja e já saímos com a Jubi praticamente. Mas com o Kong, assim, 2 anos namorando esse caminhão. E agora vai. Agora vai! Parabéns! Parabéns! Vamos começar mais uma aventura. Mais uma começando aqui. Vai ser interessante essa, hein? Quero oferecer o que há de mais valioso nesse mundo: experiências únicas. Desejo descobrir junto com eles o mundo, criar memórias inesquecíveis e sentir a verdadeira riqueza dessa vida, que não está nos bens materiais, mas nas histórias vividas. Minha missão é clara: ser um meio para que eles explorem o mundo com prudência e entusiasmo. Sei que aventuras como essa são investimentos que rendem dividendos emocionais para toda uma vida. Estou pronto para encarar estradas desafiadoras e provar que a maior riqueza está nas experiências que juntos construiremos. Eu sou o Kong e mal posso esperar para nos aventurar rumo ao desconhecido. Isso aí, pessoal. Muito triste deixar o nosso novo filho ali. Tchau, Kong.
Até daqui a ONG pouco. vai ficar aqui por um tempinho até nós resolvermos algumas coisinhas, né, que faltam. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem documentação, seguro, emplacar, carteira de habilitação para esse tipo de caminhão, que não é uma coisa muito simples, especialmente aqui na Europa, mas vai dar tudo certo. Como sempre dá tudo certo. Cruzando os dedos para que dê tudo certo, não é verdade? Quanto antes possível, e já nós voltamos para resgatar o Kong. Nós alugamos um carro aqui na Alemanha, que toda vez que a gente para o carro ele dá pau e não liga. Daí o Duda tem que fazer o ritual do carro. Quer dizer, o carro liga, mas ele não vai pra frente nem pra trás. Agora vai. Vai agora, né? Olha lá. Chave, liga, engata a marcha, solta o freio de mão. Aê! É o ritual do carro, senão ele não anda. E o primeiro dia que nós estávamos para ir ver o caminhão de expedição e o carro não queria funcionar, né? A gente atrasou 15 minutos, né? Atrasou. Por causa que o carro não queria funcionar. Eu já tava achando que era um sinal para não comprar o caminhão. É um sinal para não alugar esse carro nunca mais de novo, que ele não é afim de funcionar, ele só funciona quando ele quer. Quando ele quer. Enfim, Deu tô certo. indo devolver. Vocês já ouviram falar da Rota Romântica aqui da Alemanha? Então nós estamos numa das principais cidades, falam que é uma das mais bonitas, que chama Rotenburg. Nós vamos dar uma voltinha nessa cidade aqui da Alemanha, que é super bonitinha e fica super próximo de onde está o caminhão de expedição. Então hoje o dia tá lindo, tem solzão, vamos visitar uma cidade medieval. Essa cidade aqui ela não foi bombardeada em nenhuma das guerras, tem uma história muito interessante aqui. Então a gente vai dar uma voltinha hoje na cidade medieval. E outra curiosidade sobre ela, sabia que o escritor do Pinóquio se inspirou nela para escrever sobre o Pinóquio? Stirring all the heart, felt the love I gave no longer, started to bloom with you in mind. Acabamos de entrar na cidade medieval de Rotenburg e já dá pra ver aqui todo o muro que cercava a cidade. Impressionante de bonito esse lugar, hein? Eu vi que dá pra andar ali em cima, em volta de toda a muralha. Não sei se dá pra ir na cidade toda, mas uma grande parte aqui. A gente vai dar uma olhadinha lá se dá pra ir também. Muito bonito! Intertwine, maybe I'll make a change. This can only mean one thing. That my love, Klunlein é o nome da rua mais bonita que tem aqui na cidade. Que tem uma torre atrás com o relógio, tem uma casinha amarelinha, que é aqui onde falam que o escritor do Pinóquio se inspirou. it's only for you. It's only for you. Only for you. It's only for you. Only for you. Kind of funny, crazy madness that keeps me up at night. Just thinking of you makes me nervous. Rotenburg ela é super famosa das feirinhas de natais. Sabe aquelas feirinhas de natais super bonitinhas que tem aqui na Europa no inverno, perto do Natal? Então, essas feirinhas aqui tem mais de 500 anos de história. É muito tempo. Então, é bem tradicional aqui. Você vê aqui na cidade várias lojinhas com vários enfeites assim de Natal. Que parece que está dentro de um conto de fadas aqui. É muito legal essa cidade. Olha o tamanho das peras. Dá pra colher da janela. Tá bem madurinha já lá onde pega o sol. Agora nós entramos aqui na entrada do castelo. Aqui tinha um castelo super grande que era o que dava praticamente o nome da cidade.
Só que teve um terremoto muito forte e derrubou o castelo. Não foi nenhuma das guerras, nem nada, nem pessoas. Simplesmente o terremoto destruiu todo o castelo. Então o que sobrou aqui foi uma igrejinha e tem todo o jardim que era do castelo na época. Super bonito, muitas flores, muito verde, sabe? A gente vai dar uma voltinha aqui pra conhecer. É só pra mostrar que eu tô andando pra frente e pra trás, jogando, né? Entendeu? É que é pra mostrar o príncipe andando nas ruas do castelo, do jardim do castelo. Vai, ande como um príncipe. É uma fortificação histórica. Então aqui tem o nome de todos os soldados, ó. Legal, janelinha. E aí, não tinha acabado? Acabado na minha cabeça, né? Porque o negócio vai longe. Eu achei que tinha uma escadinha pra descer ali, que nós estávamos bem do lado do nosso estacionamento, mas aparentemente não. Então nós vamos andar até aquela torre lá no fundão pra ver se tem uma saída, senão a gente tem que voltar tudo. E sabia que aqui nessa cidade tinham, acho que 70 ou 72 torres, né? Era medieval. Aí algumas foram se desmanchando, caindo e tal. Hoje em dia tem só 40 delas aqui dentro da cidade. Legal, né? É só fazer de novo, Cruz, relaxa. Eu não vou fazer nada. Vai sim. Vai dar tudo certo. Ai, ai, acabei de sair do meu teste de baliza. E eu não passei.